Vamos lá, 26 pessoas na sala, hein? Agora já vamos começar aqui. Pronto, pronto, Israel, vamos começar então? Bora, Parece. bora lá, sinal verde aqui. Olá a todos, olá a todas, sejam todos mais uma vez bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Quartas de Conhecimento. É já um encontro marcado com todos vocês, gestores de farmácias, para levar muito conhecimento, informação sobre dicas práticas, né, para a serviço do seu negócio. A gente constitui uma rede de peritos e eu novamente faço questão de passar o link aqui no chat para vocês acessarem a sessão. Vamos ter muitos conteúdos, já temos conteúdos, mas vamos ter ainda mais conteúdos nas próximas semanas. E eu tenho orgulho de, né, completar agora 3 meses desse. O projeto, na verdade, começou no ano passado como um piloto, né, já tivemos aí participações muito expressivas desde então, e a gente constitui uma rede ainda mais farta de consultores para esse ano, com muito mais ativações. E com muito orgulho a gente completa 3 meses, né, na sequência do Quartas de Conhecimento, que é uma das muitas ativações que a gente prevê nessa sessão Os Especialistas. Então, confira o link, vocês vão ter especialistas em assistência farmacêutica, automação, digitalização, farmácia popular, gestão, liderança, logística reversa, PBM e justamente a área de especialidade do nosso convidado de hoje. E eu disse que em abril nós teríamos uma série de estreias. Então já estamos na quarta semana de estreias na sessão e agora a gente tem a honra de receber o Israel Sintra, né, especializado em estratégia de preços e rentabilidade. Ele vai falar um pouquinho dele, mas eu já vou dar palhinha. Ele acumula experiência em grandes operações comerciais, como os Nambev, tem o MBA em finanças pelo INSPER, formação em negociação pela Harvard Business School e é CEO da distribuidora Mais Saúde. Talvez muitos de vocês já tenham tido contato com ele nessas andanças aí do mercado. E ele atua também como consultor empresarial e participa como speaker em rodadas com fundos de investimento. Um belo currículo aqui e vai trazer a vocês, com base na realidade prática e no conhecimento teórico, muitos conhecimentos práticos, muitas lições de precificação para o seu negócio. E ele vai falar de um tema, ele vai tocar num tema muito sensível a todos os gestores, que é a reforma tributária. Não exatamente sobre a reforma, os meandros que ela envolve, mas os impactos que ela traz diretamente para a estratégia de preços da sua farmácia. Então, nada melhor do que passar a palavra para o Israel. Só lembrando que depois da apresentação dele, a gente vai abrir espaço para perguntas e o chat está aí disponível para que todos vocês comentem, repercutam essa apresentação e tragam perguntas. Sempre é importante aproveitar esse momento para tirar dúvidas. E eu tenho muito orgulho, né, de dividir esses conhecimentos com vocês, porque a gente teve um exemplo até muito prático, né, na semana, em um dos últimos webinars que nós realizamos. Eu tive a honra de saber ontem que um dos participantes fechou um negócio com um especialista. Claro que aqui o objetivo é projetar e levar a informação para vocês, independente de conversão de negócios. Mas é muito bacana e prazeroso saber que as relações e as conexões estão enriquecendo a esse ponto. Mas é isso, meus caros. Obrigado. Mais uma vez, um orgulho de estar com vocês aqui. E agora, já falei demais, Israel. Agora a bola é tua, meu caro. Você que é o perito aí no assunto, manda bala. Grande abraço e obrigado mais uma vez aí pela participação. Obrigado demais, Leandro. Cara, boa noite aí, turma. Prazer estar aqui, né? Sempre fui acompanhante assíduo do Panorama Farmacêutico. E aí receber o convite para fazer parte do time de especialistas aí é muito gratificante para mim. E hoje a gente vai falar um pouquinho de preço, né? Então deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Só me confirma se está tudo ok aí com a tela, Leandro, por favor. Aparecendo para mim, se não estiver aparecendo para alguém, por favor, se manifestem, mas tá tudo redondinho por aqui. Show de bola. Aqui, vamos lá. Gente, o Leandro já introduziu um pouco. Então, o tema de hoje é para a gente falar de precificação, que via de regra é um tema bem polêmico, né? Tem gente que acha que o tributo é fora do preço, tem gente que acha que o tributo faz parte do preço, tem gente que aplica markups iguais para todas as cestas.
Então, assim, via de regra, cada um, né, entende que tem a maneira correta de precificar, né? Então, eu estou aqui hoje para discutir um pouquinho, né, dos riscos do preço em relação à reforma tributária e também para clarear um pouquinho em relação ao que está vindo de reforma tributária, que todo mundo escuta falar, todo mundo sabe que vai entrar a partir de 2027, mas eu sinto, né, nas discussões, nos ambientes que a gente frequenta, que na Vera ainda é um tema como se fosse uma caixa preta. Então, eu vou começar aqui. Não vou me estender muito no currículo, acho que o Leandro já pincelou bem, né? De alguma maneira, a minha formação, ela me capacitou muito na parte comercial, de vendas e preço, principalmente. Então, participei em consultorias, né? Comecei minha carreira na consultoria, inclusive. Depois foram aí quase 9 anos de experiência no mercado de bebidas, né? O mercado de bens de consumo, que é um mercado extremamente nervoso e extremamente sensível a preço, né? Então, cara, de fato, assim, enfrentei desafios precificando no norte do Brasil, em Belém do Pará, enfrentei desafios precificando em São Paulo e, consequentemente, também precificando no Brasil como um todo, todas as árvores de preço, quando você fala de cash, quando você fala de um A4, S Rota, quando você fala de pequeno varejo, né? Então, cara, foi realmente um aprendizado bem legal. E nos últimos 2 anos, estou aqui na Mais Saúde, né, que é uma distribuidora regional aqui do estado do Ceará, uma distribuidora que hoje atende outros 3 estados, né? Estamos crescendo bastante, o Price Compliance fazendo muito parte disso dentro do nosso negócio. Então, para começar o tema de preço, eu queria primeiro falar um pouquinho de reforma tributária, só para azeitar alguns conceitos, né? Então, primeiro de tudo, gente, falando de reforma, a ideia da reforma é simplificar o sistema tributário brasileiro, né? Eu acho que é de comum acordo de todo mundo que o sistema tributário nosso ele é dos mais complexos do mundo. Então, a reforma ela vem para, em tese, transformar 5, 6 impostos em três. E aí eu já faço o primeiro adendo. Muita gente me pergunta, cara, o que é que acontece com o imposto de renda? O que é que acontece com contribuição social dentro da DRE da empresa? E eu sempre esclareço, né? Assim, reforma tributária que nós estamos falando, que vai acontecer no Brasil, né, com mais ênfase em 2027, ela é uma reforma tributária de consumo, não de renda. Então, via de regra, nós estamos falando que vamos ter ajustes nos impostos referentes a consumo, que a nível federal é PIS e COFINS, né? Temos o IPI e temos a nível estadual e municipal, ISS e ICMS. E aí, trazendo dentro do nosso plano aqui, como a gente está falando de varejo farma, o ICMS ele é o grande protagonista quando a gente fala de precificação no Brasil, né? Primeiro, que existe uma guerra tributária muito grande entre os estados, e segundo, que é o ICMS, que às vezes tem estado que é substituição tributária, tem estado que não é, e todo esse impacto é 100% causado em referência ao ICMS. Inclusive, São Paulo, no início do ano, passou por isso, né? Era substituição, deixou de ser. Então, muda muito a maneira de precificar e muda muito na dinâmica dos negócios. Falando da simplificação, a gente passa a ter 3 impostos. Então, o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, esse imposto, ele toma lugar do PIS e do COFINS. O IBS, ele toma lugar do ICMS e do ISS, e o imposto seletivo, ele toma lugar do IPI, que é o Imposto ao Produto Industrializado, e aí, mais na frente, a gente fala da cadeia de tudo isso. Outro pilar da reforma tributária é a transparência. Quando a gente para ver a precificação no Brasil, qualquer nota fiscal que a gente receba, cupom fiscal, o imposto está dentro da nota e a gente não consegue, de fato, dizer quanto daquele produto é imposto e quanto é custo de produto. Então, a partir da reforma tributária, as nossas notas fiscais vão ser em linha com o que a gente já vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Você compra um produto por 10, vai pagar 12 e vem destacado na nota. 10 é produto, 2 é imposto. Para que fique claro para todo o consumidor o que é que está na cadeia tributária do consumo brasileiro. Outro ponto muito relevante de pilar aqui da reforma é que o imposto ele passa a ficar no ente de destino. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O Brasil, né, os estados, eles ficam discutindo isenções fiscais para atrair empresas para montarem parques fabris, centros de distribuição e etc., na intenção de girar a economia e de arrecadar mais imposto. Em tese, isso com a reforma tributária morre.
Porque não importa se eu produzir no Ceará, não importa se eu produzir no Espírito Santo. Se o consumidor que está comprando a mercadoria do Amapá, esse imposto vai ser recolhido pelo Amapá. E isso tem uma grande diferença dentro do nosso mercado, né? O nosso mercado, a precificação ela é muito sustentada com base em incentivo fiscal, 99% disso em torno do ICMS. Então, isso é uma grande mudança de cenário. Outro ponto é que os impostos eles deixam de ser bitributados na cadeia. Vou dar um exemplo aqui que eu vejo muito na distribuidora, e, enfim, em todas as cadeias, mas aqui na distribuidora é um exemplo claro. Quando eu compro uma mercadoria, tem mercadoria que tem IPI. Eu compro, pago 10 na mercadoria, ela tem o IPI de mais 10, ou seja, ela chega aqui para mim por 11, e quando eu vou pagar o meu ICMS, eu pago em cima de 11, eu não pago em cima de 10. Ou seja, na prática, eu estou pagando um imposto em cima do imposto. E a reforma tributária, em tese, ela vem para clarear isso. Então, toda a cadeia ela vai ser tributada em cima do imposto, do imposto, não, do custo do produto. O imposto ele vai ser sempre por fora. Então, em tese, isso fica mais claro e nesse ponto se alivia muito a carga. Outro ponto importante é que os incentivos fiscais, eles devem, até 2033, eles devem ir morrendo aos poucos. E a tributação ela vai ser em relação ao produto, e não ao canal, e não ao segmento de atuação. Então, o que é muito comum dentro do nosso mercado é eu tenho um regime especial para trabalhar com medicamentos hospitalares. Então, eu sou muito competitivo no hospitalar, mas não sou competitivo no farma. Ou, de repente, eu tenho um regime especial para trabalhar no farma, mesmo que seja não medicamento, mas eu não sou competitivo para atuar no canal alimentar, porque o meu regime especial ele é do farma. Então, a reforma tributária ela vem para se propor a tributar todos os canais e segmentos de maneira igual. O que vai mudar é o produto. Então, ela, em tese, traz uma competitividade maior para o jogo, porque se o custo do produto vai ser igual para todo mundo do ponto de vista de imposto, então vai todo mundo ter que se reinventar para poder vender para o mesmo cliente, porque o consumidor ele é um só. E um ponto muito relevante, que quando a gente fala de reforma tributária, muito se sabe do que vai acontecer, mas pouco se sabe do como vai acontecer, porque ainda existem várias coisas e várias normativas em discussão, né, sobre a legislação dos tempos e movimentos, e uma delas é o Fundo de Desenvolvimento Regional. Muitos mercados são sustentados por incentivos fiscais. Quando a gente fala do farma, é um mercado onde tem incentivos fiscais de maneira muito forte, e isso se propõe, né, esse fundo ele se propõe a mitigar a transferência desse sistema de imposto velho para o sistema de imposto novo. Então, o que é importante estar claro aqui? Eu vou dar um exemplo trazendo aqui para o Ceará. O Ceará é um polo calçadista muito forte. Por quê? Porque existe uma isenção fiscal para esse tipo de indústria. Em tese, em 2033, isso se extingue. Então, qual vai ser o sentido de uma indústria estar aqui presente no Ceará, sendo que essa indústria, na prática, ela é do Espírito Santo e a tributação vai ser igual para o Ceará e para o Espírito Santo? Então, esse fundo, ele se propõe a fazer essa transição de uma maneira mais lenta para que as economias se sustentem, né? Porque, de fato, uma coisa é certa em relação à reforma tributária, né? As negociações, elas serão refeitas. Sejam os contratos entre indústria e varejo, entre indústria e distribuição, entre distribuição e varejo, mas tudo vai ser revisto porque a cadeia tende a mudar bastante. Aí eu trago aqui, também de maneira mais sucinta, só os tempos e movimentos. Então, em 2024 e 2025, a lei foi aprovada. Então, a gente já tinha a lei complementar de CBS e IBS. Em 2026, de maneira acessória, nós já estamos destacando CBS e IBS nas notas fiscais, né? Então, isso dá uma alíquota em torno de 1%, mas isso é de maneira acessória, na prática, o PIS e o COFINS ainda existem. E aqui a gente começa, de fato, a falar de reforma tributária em vigência a partir de 2027. Então, em 2027, nós deixamos de ter o PIS e o COFINS sendo cobrado, e a cobrança passa a ser 100% via CBS. O IPI vai ser reduzido a zero, e aí o imposto seletivo ele vai entrar nos produtos onde ele se propõe a estar, né? Então, a gente sabe aqueles produtos que são nocivos à saúde, nocivos ao meio ambiente, etc.
eles tendem a ter uma carga tributária um pouco maior. A partir de 2029, gente, eu acho que esse é o principal ponto, né, quando a gente fala de precificação no segmento farma. A partir de 2029, a gente começa a migração do ICMS. Então, ele vai acontecer de maneira gradativa, porque de fato é o imposto que mais pesa no país. Então, em 2029, 10% desse imposto já vai ser IBS, em 2030 vai ser 20% e assim sucessivamente, para que em 2033 100% da cadeia esteja no sistema tributário novo, onde ICMS e ISS deixam de existir e a gente fica somente com CBS, IBS e UIS. Qual é o ponto aqui em relação a esses tempos e movimentos? Lá atrás, quando a reforma foi discutida, a gente falava muito, né, ouvia-se muito falar de que o modelo de arrecadação iria mudar. Por quê? Porque o governo ia estabelecer o split payment, que é um nome bonito para divisão de pagamento. Cara, o que é isso e por que que isso impacta muito todos os negócios? Já aí não é só o farma, mas o farma principalmente, porque é um segmento onde os prazos eles são mais alongados. Então, se o prazo é mais alongado, a necessidade de capital de giro ela tende a ser maior. O split payment, ele simplesmente já tira o imposto na hora do pagamento. Ah, o que é isso na prática? Aí eu trouxe aqui um esqueminha que eu acho que fica mais fácil de explicar, mas vamos trazer aqui um exemplo real, né, de um comprador, de uma distribuidora, por exemplo, e uma indústria. Na hora que o comprador compra a mercadoria do fornecedor pagando R$ 1.000 no preço de mercadoria, se o imposto total é 32%, vai ser 32% em cima de 1.000. Então, o comprador vai pagar 1.320. Só que na hora que o comprador paga o boleto dos 1.320, aí é onde mora o game change, que de fato vai mudar bastante o cenário brasileiro. Na hora do pagamento desse boleto, o que é imposto já vai direto para o governo. E o que é devido de fato em relação ao custo de mercadoria, vai para o vendedor dessa mercadoria. E aí muita gente se pergunta, cara, mas eu já pago imposto. Então por que que isso vai ser uma grande virada de chave dentro do negócio? Primeiro que o mercado vai se autorregular, né? No fim do dia, a sonegação tende a diminuir, né? Então isso melhora para quem já joga dentro da regra. Só que, muitas vezes, o dinheiro do imposto ele está dentro do fluxo de caixa dos negócios. Então, eu vendi por 1.320, aliás, eu paguei 1.320, fornecedor, nos dias de hoje, recebe os 1.320, fica um tempo com esse dinheiro, só depois ele paga o imposto. Então, isso muda muito, dado que no farma a gente tem prazos de 60 dias, de 40, de 90, dependendo da negociação, prazos em torno de 100 dias. E esse prazo ele vai ser financiado também por quem está vendendo agora o imposto. Então, isso é muito importante, gente, porque, e agora eu vou entrar na parte de preço, mas isso é importante de situar, porque na hora que virar de fato o split payment, vai deixar de passar dinheiro pelo caixa das empresas. E muitas vezes esse dinheiro ele é silencioso. Então isso vai corroer na margem, porque eu vou precisando colocar mais dinheiro, ou eu vou precisando me alavancar mais, e isso tem um custo financeiro, e na grande maioria das vezes, esse custo financeiro ele não vai para o preço, e ele deveria ir. Só que como a gestão de preço e a gestão de fluxo de caixa, ela tem muita oportunidade de melhoria, as pessoas têm muita dificuldade de quantificar qual é esse custo, e já que eles não conseguem ser quantificados, eu também não consigo colocar no preço. Tá? Então, esse primeiro momento aqui é muito mais para falar só do contexto da reforma, e agora indo para a parte prática nossa. Quais são os impactos, né, dentro de preço? Acho que o primeiro deles, e mais claro, é o fim da substituição tributária. Esse negócio de substituição tributária, ele muda demais a maneira de precificar. Eu acho que quem é de São Paulo está passando por esse momento, né? Acho que em janeiro já mudou, até a gente divulgou já um artigo sobre isso. Mas a substituição tributária faz com que a gente passe a trabalhar com crédito e débito. E isso muda totalmente o custo do produto. Dito isso,
preço de compra passa a ser diferente de preço de custo. Hoje, trazendo para o cenário farma, muitos estados têm substituição tributária. Ou seja, quando eu compro um produto, eu sou farmácia, sou um varejo e comprei de um distribuidor, o meu preço de compra ele é igual ao meu custo do produto. Ele já vem sendo substituído da cadeia. Né? Grande parte dos medicamentos hoje não tem incidência de PIS e COFINS e grande parte dos estados hoje tem substituição tributária. Ou seja, se eu compro um medicamento por 10, o custo dele para mim é 10. Quando a substituição tributária morre, na hora que eu compro um medicamento por 10, eu preciso me creditar desse produto, né, desse imposto, e quando eu vender, eu preciso me debitar desse imposto. E isso muda completamente a lógica de precificação. No fim, a alíquota ela é a mesma. No fim, o governo ele está recebendo o mesmo dinheiro pelo produto. Só que a substituição tributária, um único ente paga pela cadeia toda. Por isso que chama substituição. Quando a substituição tributária não está vigente, cada ente paga pela sua operação. Então, é muito importante para o farmácia ter noção disso, porque se eu trabalho como substituição tributária e ela deixa de existir no meu estado, e eu continuo cobrando o mesmo preço que eu cobrava no produto anteriormente e comprando pelo mesmo preço que eu comprava, eu vou ter problema, porque eu não pagava um imposto, que ele era pago no início da cadeia, e agora eu estou pagando. E isso é uma coisa que no caixa, em regra, as empresas demoram a sentir. Até porque quando a gente fala de varejo, as farmácias elas têm ciclo de caixa positivo. Então ela tem um prazo mais alongado e ela vende muito no cartão de crédito. Então o dinheiro ele está no caixa antes do boleto vencer. Isso dificulta você identificar quando você está tendo algum tipo de erosão de margem. Então é muito importante isso. Quem é de São Paulo já está, com certeza, bem por dentro do tema, mas isso vai virar uma regra no Brasil. Dito isso, existe um erro assim, muito clássico de muitos varejos, que é achar que todos os produtos têm que ter o mesmo markup e achar que se eu tenho o mesmo markup, a margem é igual. E não é. Com o fim da substituição tributária é que não será mesmo. Porque lembra que o produto ele vai ser, o imposto ele vai ser tributado em relação ao produto, não vai ser em relação ao segmento ou ao canal. Ou seja, eu, farmácia, eu tenho um regime tributário para o desodorante, eu tenho outro regime tributário para a dipirona e eu tenho outro regime tributário para o dermocosmético. Se eu aplico o mesmo markup para todo mundo, se eu boto 100% de markup em tudo, não significa que eu vou ter 60% de margem em tudo. Por quê? Porque as tributações são diferentes. E aí vem um ponto muito relevante, gente. Nós precisamos, de fato, melhorar a gestão de categoria. Porque uma das grandes saídas, quando a gente fala de cuidar da rentabilidade, quando a gente fala de proteger a margem, a grande saída que vai acontecer é a gente fazer uma boa gestão de categoria e mix margem. Porque eu brinco muito que quando eu estava no mercado de bebida, eu fazia preço, né, pensava em toda a árvore de preço para o consumidor que ia no supermercado e para o consumidor que ia no restaurante. E eu brincava com todo mundo, de cara, todo mundo que vai no restaurante sabe qual é o preço da cerveja, mas ninguém sabe qual é o preço da batata frita. Ninguém sabe qual é o preço do petisco. Então a gente precisa praticar preço de acordo com o que a categoria pede e de acordo com a finalidade da categoria. Então, eu, farmácia, via de regra, claro que hoje a farmácia é um polo vendedor de inúmeras categorias, mas via de regra, quando uma pessoa pensa em entrar na farmácia, ela vai atrás de um medicamento. Então, quando a gente fala de gestão de categoria de mix margem, faz total sentido, dentro da minha margem global, eu ser uma farmácia de percepção de preço mais barata no medicamento e, em contrapartida, eu precificar com uma rentabilidade maior o dermocosmético, por exemplo, ou os itens de conveniência. E aí tem um exemplo que eu vejo muito, assim, é muito corriqueiro fazendo rota aqui no Farm Independente, não só do Ceará, mas de inúmeras regiões do Brasil, é o exemplo do chiclete no caixa da farmácia. Quando você entra nas farmácias maiores aqui, farmácias da Abrafarma,
O chiclete ele está em torno de R$ 3,50, R$ 4 no caixa. Quando você entra numa farmácia, num varejinho pequeno, uma farmácia de bairro, e etc., esse mesmo chiclete está por 1,20, por R$ 1. E o que é que explica isso? Cara, não é o custo. O que explica isso é que as farmácias que têm uma gestão de preço melhor, elas entendem que o chiclete que está no caixa é um produto de impulso e de conveniência. Então, dentro da minha estratégia de margem, para eu fazer mix margem e para eu ter um negócio saudável, faz sentido, talvez, eu vender uma canetinha emagrecedora mais barata do que todo mundo e agregar dentro da cesta dela outros itens que têm uma percepção de preço baixo ou que os consumidores necessariamente precisam levar para completar a cesta. Isso vai ser essencial na reforma tributária também, gente. Tanto pensando na saudabilidade dos negócios, como pensando na expansão. Porque pensa que cada vez mais existe uma discussão onde outros segmentos pedem para vender remédio. E isso é uma coisa que deixa a gente assim de cabelo em pé, de fato. É preocupante para nós. Mas a minha preocupação em relação a isso, ela não é nem quando eu falo já, será que o supermercado vai poder vender? A minha preocupação é, se o supermercado puder, a Amazon também vai poder. O Mercado Livre também vai poder. E eles trabalham o mix margem muito bem. Então, a gente, como polo de farmácia, nós precisamos precificar da maneira correta para que o nosso consumidor esteja com a gente. Isso é essencial. O outro ponto, falei um pouquinho lá no início, mas é o custo financeiro que pode estar embutido nesse ajuste de prazo. Ainda não está claro quando o split payment vai passar a vigorar no Brasil. Existiam algumas discussões lá atrás, de que era no início de 2027, ou seja, já em janeiro do ano que vem, daqui a 6 meses. Ao que tudo indica, não deve ser no início de 27. A discussão hoje é do final para o começo, né, de 27 para 28. Dito isso, nós ganhamos mais um tempo para se preparar. Mas o fato é, na hora que o split payment entrar, é bem possível que o mercado tenha alguma revisão de prazo. E na hora que a gente tem uma revisão de prazo, o fluxo de caixa de uma farmácia que está acostumada a pagar contas com 60, 90 dias, se isso reduz, pode ser que haja necessidade de injeção de capital de giro dentro desse negócio. E isso precisa estar precificado também. Né? Existe o custo do dinheiro, que no Brasil hoje não é barato. Né? Se você falar de uma Selic de 15, qualquer coisa em torno de 18, 19 é o que os bancos estão pedindo. Se você, de repente, precisa se alavancar para inserir capital de giro dentro do negócio, esse 1,5%, 2%, 2,5% que seja, precisa estar dentro do teu preço. Então, isso é muito relevante. E aqui eu trago um exemplo. Esse exemplo, ele é um exemplo de lógica de débito e crédito, e aí eu lembro, quando a gente fala de reforma tributária, o custo do produto ele vai estar por fora do imposto. A gente vai ver claramente o que é custo, a gente vai ver claramente o que é imposto. Porém, a lógica de precificação, ela precisa levar em consideração os dois, porque no fim do dia, mesmo que eu pague um imposto por fora, eu tenho que pagar o imposto. Então, eu preciso precificar o meu produto sabendo que eu vou pagar esse imposto. Então, aqui vem um exemplo de um produto que eu, farmácia, compro por R$ 25. E aí, esse exemplo, gente, ele já está voltado para o débito e crédito. Então, num exemplo hipotético, esse produto ele é tributado a 32%. Então, sempre na reforma tributária que eu comprar, eu tenho um crédito. E sempre que eu vender, eu tenho um débito. Logo, esse produto que eu comprei por 25 e ele tem um IVA de 32%, na prática, o custo de entrada dele para mim é 17. Porque eu comprei por 25, me creditei de 8 e o custo dele passa a ser 17. Quando eu vendo esse produto, supondo que eu apliquei 60% de markup e vendi por R$ 40, eu também me debito dos mesmos 32%. 32% de 40, 12,80. E aí eu tenho a minha margem bruta. Ah, cara, por que que isso é importante? Porque é essa margem bruta que paga a conta de todos os negócios. Eu compro, eu pago a mercadoria, quando eu faço a venda, eu pago o custo da mercadoria vendida e o que sobra eu pago as minhas despesas, fixas e variáveis. Então, é muito importante a gente entender
o papel do crédito e do débito. Por quê? Porque no cenário de hoje, até falando aqui de Ceará, por exemplo, existe substituição tributária. Então, quando eu compro um produto por 25, se esse produto está substituído tributariamente, eu não tenho crédito. Eu comprei por 25, o meu custo é 25. E em contrapartida, eu também não vou ter o débito. Ou seja, eu compraria por 25, venderia por 40 e a margem bruta seria 15. Quando eu coloco crédito e débito para dentro, perceba que a margem bruta sai de 15 para 10 e 20. E isso é muito silencioso. A gente está falando aqui, existem farmácias que têm 15 mil SKUs, 18 mil SKUs dentro de uma loja. Imagina você fazer isso na granularidade de 15 a 20 mil SKUs. É muito complexo. Para você sentir falta desse dinheiro no caixa, tende a demorar. Porque no fim do dia você está recebendo do seu consumidor antes de você pagar o seu fornecedor. Então, essa lógica, ela é uma lógica extremamente relevante para o negócio. Extremamente. E aí é um pouco do que eu tenho falado, né? Todas as rodas de discussão que a gente fala, o preço, ele não pode ser uma consequência, né? Quando a gente fala de preço, preço ele é uma decisão estratégica. E tem que ser. E isso aqui não tá para a gente falar bonito, para a gente ter aquelas frases marcantes que as pessoas gostam de usar. Não é. Eu preciso saber qual é a minha margem objetiva. Eu preciso saber, dentro do meu mix categoria, o que é que eu vou vender e quanto eu gostaria de margem de cada categoria, para que eu consiga quantificar os meus custos e fazer a projeção e orçamento anual de lucro. Quem não faz isso tende a ter problema no mercado de hoje. Quem não fizer isso, a partir de 2027, e especialmente quando entrar 2029, que é quando a gente começa a transição do ICMS, e também quando o split payment começar, não é que tende a ter problema, é que com certeza vai ter muito problema, porque os impactos eles vão ser muito mais evidentes e a concorrência ela vai ser muito mais forte. Não interessa de onde vai vir o produto, a tributação vai ser igual. Então, se você está em São Paulo, que tem uma malha logística espetacular, e tem um concorrente oferecendo um produto mais barato ou um serviço melhor, ao mesmo preço de outro estado, não vai ser um incentivo fiscal de São Paulo que vai empatar esse concorrente de chegar no teu consumidor. Então, isso é uma coisa que precisa estar muito clara para todo mundo, porque existem três riscos na precificação pós-reforma, né? Três cenários. O cenário de eu manter o preço e corroer a minha margem. Existe o cenário de eu aumentar demais o preço e ficar fora do mercado, porque eu também estou considerando custos que não existem, então estou precificando a maior. E existe o cenário de eu entender de fato qual é a precificação, me adequar ao mercado e não perder venda. Todos esses três cenários vão ser muito comuns. Dito isso, né, eu acho que tem algumas coisas práticas, né, que a gente precisa colocar aqui de, de gestão, pensando na saúde hoje e pensando na saúde no pós-reforma. Quando a gente fala das grandes redes, né, isso já é um tema mais pacificado. Mas quando a gente fala do pequeno varejo e do médio varejo, e aí eu torno a dizer, assim, é uma realidade que eu vejo em inúmeras rotas, em inúmeros lugares que eu viajo, tanto em interações com o cliente como consumidor, tanto em interações em clientes como fornecedor, a gestão de preço, a gestão de estoque, a gestão de custo ainda é feita de uma maneira muito precária. Um dos pilares da reforma tributária é o uso da tecnologia. Então, vamos pensar que hoje a IA faz tudo, né? Hoje a IA consegue processar dados numa velocidade que o ser humano não consegue, e o fisco vai usar essa IA para tributar todos nós. Nós precisamos estar preparados com sistemas robustos que garantam que nós vamos conseguir auditar o fisco. Por que que eu estou falando isso? Porque hoje, quando você fala de ICMS, ele é um imposto quase autodeclarável. Eu vendo, eu informo a minha venda, a contabilidade emite o DAI, ele é pago. Com a reforma tributária e o split payment, eu não vou ter essa possibilidade. Os produtos já são todos tributados, o dinheiro nem passa mais pela minha conta. O que é que eu tenho que garantir? Que o governo está me tributando da maneira correta. Então, a gente
para de ter a necessidade de ter cinco, seis pessoas olhando tributação dentro de um negócio, e a gente passa a ter a necessidade de ter pessoas dentro do negócio fiscalizando se o governo está cobrando da maneira correta. Porque esse dinheiro pode fazer falta. Lembrando que, como o imposto é autodeclarável, hoje eu recebi do cliente, eu vou dizer quanto eu vou pagar de ICMS. Esse dinheiro está no meu caixa. Eu tenho a liberdade de fazer a apuração e eu tenho a liberdade de pagar. Essa liberdade ela se acaba, ela já vem tributada na hora da venda. Então, os sistemas de gestão, eles precisam estar aptos e robustos. Não é hora da gente economizar com tecnologia, não é hora da gente economizar com sistema, porque isso vai ser extremamente essencial para a gente garantir a fiscalização e a gestão dentro dos negócios. Outro ponto muito relevante, né, e eu acho que isso é para ontem, é a gente mapear a nova classificação tributária dos nossos produtos. Né? Se me perguntasse, cara, o que é que tô ouvindo falar de reforma tributária hoje pela primeira vez? Cara, o que é que eu faria? A primeira coisa que eu faria é entender como é que eu estou hoje e como é que eu fico no pós-reforma. Cara, os contadores, né? Existem excelentes empresas de contabilidade aí no Brasil, aqui mesmo no Ceará. Eu consigo indicar duas empresas que são excelentes, né? Empresas de extrema confiança, que prestam um serviço de consultoria para colocar você na sua página de 2027. Que é o quê? Cara, teu custo tributário hoje é 25%, falando só de custo de mercadoria vendida, e com a nova classificação do Brasil, colocando crédito e débito, aplicando o markup que você usa hoje, o seu custo vai passar a ser 28, 29. E você precisa ter essa clareza. Por quê? Porque cada vez mais isso vai ter impacto dentro do negócio. E cada vez mais isso vai ser relevante para você construir a sua gestão de categoria. Terceiro ponto que eu faria, e eu acho que isso aqui é muito relevante também, e isso não se trata de cortar custos a todo, né, a todo instante e de maneira desenfreada, mas eu aprendi que custo é igual a unha, gente. A gente corta a unha e quando a gente deixa ela ali uma semana, ela volta a crescer. Então, nós precisamos, especialmente nesse momento de transição, revisitar, seja trimestralmente, seja semestralmente, né, mas pelo menos duas vezes ao ano, como está a estrutura de custo. Isso por dois motivos. Primeiro, porque, de fato, sempre tem oportunidade de redução, sempre tem um custo que você tem que ele passa a não fazer sentido, mas você continua pagando. Então, isso é um ponto muito relevante. Mas, principalmente, você precisa revisitar a sua estrutura de custo para você entender o peso que ela tem no teu faturamento. Por quê? Porque isso também tem que estar dentro do preço. E eu me assusto quando eu visito alguns clientes que quando a gente vai falar de preço, de fato só existe a noção do eu compro por 10 e multiplico por 2 e vendo por isso. Ou eu compro por 10, multiplico por 1,7 e vendo por isso. Isso hoje ainda cabe. Quando a gente passar para a reforma, onde a tributação vai ser por produto, em tempo real, praticar os mesmos markups vai ter um impacto gigantesco na tua rentabilidade. E tu só vai conseguir ver isso depois de 6, 7, 8 meses de impacto, quando tiver faltando dinheiro no caixa. Então, isso é muito relevante. E um último ponto, que eu acho que contempla um pouco da maneira de se proteger, é, como eu já falei anteriormente, investir em gestão de categoria. Eu acho que uma coisa que o varejo tem muita oportunidade é de precificar pelo valor percebido e pela finalidade da categoria, que é uma coisa que é muito pouco feita pelos pequenos e médios negócios. De fato, a gente só usa um markup, a gente não deveria usar só um markup, a gente deveria, cara, qual é o meu mix hoje real dentro da farmácia? Se o seu mix dentro da farmácia, todo ele, seja de DER, seja de medicamento, seja de higiene e beleza, seja de indulgência, se esse mix te dá a mesma margem, a gente não está precificando certo, a gente está precificando errado. Porque a conveniência deveria te dar uma margem excelente, o dermo deveria te dar uma margem excelente, a higiene e beleza deveria te dar uma margem ok, e se existe uma categoria que você deveria sacrificar um pouco a margem, é a categoria de medicamento, porque é a categoria fim de uma farmácia. E aí eu só faço ponto de atenção aqui.
precificar pelo valor percebido e pela finalidade da categoria, mas, obviamente, observando a cadeia de custo. Porque, cara, o preço, eu gosto muito dessa frase, que o preço é o pai da margem. Então, nós precisamos entender onde queremos chegar por categoria e quem vai nortear isso é o preço. Eu quero fazer um giro de produto maior, eu quero fazer uma promoção e etc. O preço é que tem que capitanear. E aproveita aqui também para colocar um ponto que eu percebo muito nos mercados e que isso também faz muita diferença na saudabilidade, que é a prática de promoções constantes. Ô, gente, promoção constante não é promoção, é política disfarçada de promoção. E eu tenho até um exemplo aqui foi bem impactante, né? Em 2020, ainda no ramo de bebidas, a gente mudou o sistema de preço dessa cadeia de preço de bebidas no cenário Brasil. Por quê? Porque era uma cadeia extremamente dependente de distribuidores, onde a gente não conseguia chegar na época ao varejo. E aí eu vivia de precificação de promoção no distribuidor e não conseguia vender no varejo. Quando a gente entendeu essa lógica, parou de chamar de promoção, entendeu de fato qual era o preço real praticado, que existia uma política de 10, mas todo mundo só vendia por 8. Então a política não é 10, a política é 8. Quando a gente partiu para isso, para equilibrar a árvore, entendendo o mix de prêmio, entendendo o mix de valor, entendendo o mix de outros produtos não alcoólicos, a gente passou reto no volume, então vendia 1.500.000 hectos por mês, só que a rentabilidade cresceu 16%. Por quê? Porque eu parei de vender para o atravessador, vender para o varejista e passei a vender diretamente para o varejista. Isso é um ponto muito relevante quando a gente fala de farmácia para chegar no consumidor final. Então, a gente tem que fazer promoções inteligentes. Promoções que tragam o consumidor para dentro da loja. Um SKU que, cara, todo mundo precisa. Via de regra, o Farma usa muito fralda para isso, né? Usa bastante. Cara, eu vou fazer promoção de fralda, vou trazer para dentro da minha loja. Gente, para dentro da minha loja. Mas eu trazer o cara para dentro da minha loja, para ele só levar fralda, faz sentido? Porque eu estou fazendo um investimento de preço gigantesco e as pessoas não veem isso. Se eu compro por 10 para vender por 14, mas no final eu estou vendendo por 12, eu estou investindo R$ 2, cara. Que dentro dessa lógica aí é 15. São inúmeros SKUs. Então, acho que esse é o grande ponto. Tratei aqui para pincelar um pouco do macro da reforma tributária. Acho que a substituição tributária é uma coisa muito relevante que a gente precisa se aprofundar. Então, inclusive, o Leandro vai falar um pouco mais depois aí, mas vão ter vários artigos e e-books que serão divulgados se aprofundando nesse tema de maneira super prática. Mas se você olhasse hoje, cara, quais são as 4 coisas que eu tenho que fazer para me preparar para janeiro de 2027? Essas 4 aqui são para uma: o sistema, a classificação dos itens, a estrutura de custo e a gestão de categoria. Com essas 4 aqui bem feitas, tendo as respostas dessas 4 aqui, com certeza a gente entra numa reforma tributária e no novo sistema de precificação de uma maneira muito robusta, né? E pronto para precificar correto e não sofrer com erosão de margem silenciosa. Era um pouco do que eu tinha para falar, então o meu contato está aí, né? Quero agradecer a turma, obrigado a todo mundo. Tem aí LinkedIn, Instagram e WhatsApp, e eu fico aberto aí às perguntas, caso haja alguma. Israel, muito bacana, realmente. E eu acho que o nível de engajamento provou isso, né? Acho que você trouxe. E muito interessante, né? Porque, óbvio, o Israel em particular é um especialista que está inserido no dia a dia da operação como distribuidor, né? E convivendo de perto com as dores que vocês, com a qual vocês convivem no dia a dia. E uma abordagem simples, muito bacana, o Samuel até elogiou aqui, muito, muito claro, né? Porque está na linha de frente, né? E até aproveitando já esse ensejo, Israel, o Antônio faz uma pergunta sobre as farmácias do Simples. Como, como vai ser essa transição para esses estabelecimentos? O simples e o lucro presumido no Brasil, eles tendem a perder relevância, né? Então, o sistema tributário ele tende a se unificar. Uma das respostas que a gente ainda não tem como é sobre o simples. Por quê? Porque, cara, via de regra, tudo vai ser débito e crédito.
O que se fala hoje é que o fundo de desenvolvimento ele vai entrar para ser um balizador dos estados e para ser um balizador dos regimes, para que as empresas tenham tempo de se programar. Mas hoje, aí eu torno a dizer, né, como vai ser uma reforma de consumo e a tributação vai ser pelo produto, cara, o simples ele vai perder cada vez mais relevância e, no fim, a grande maioria das empresas vai ser tributado pelo lucro real. Tá? Então, um pouco disso. Muito legal, Israel. Acho que tá bem esclarecido. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, né? Ao Cláudio confirmou, seguindo aí no tema do simples, o simples ficará com duas divisões, simples regular, simples normal. Não sei se é uma pergunta ou é uma afirmação, mas de qualquer forma, tecnicamente, talvez a gente possa esclarecer depois aí. Mas de qualquer forma, Israel, você falou bastante de vícios, né? E estratégias que precisam naturalmente ser evitadas ou alteradas em função desse novo cenário da reforma. Mas quais erros de precificação, considerando a realidade de hoje, sendo bem realista, as farmácias que nos acompanham aqui no webinar certamente vão cumprir a lição de casa, mas aquelas que de repente estão dispersas, que erros de precificação você mais observa nas farmácias hoje e que, na sua visão, podem se agravar com essa complexidade da reforma? Cara, o principal para mim, ô Leandro, é usar o mesmo markup para tudo. Eu acho que esse é o grande erro, não só do Farma, mas é o grande erro de todo pequeno e médio varejo. Quando a gente fala de grandes redes, que já têm sistemas mais robustos, todas elas têm um setor específico de preço e um setor específico de gestão de categoria, que é justamente para tentar evitar isso. Hoje, você, por exemplo, você traz para São Paulo um cenário ano passado, que tinha substituição tributária. Você traz para o Ceará, que tem substituição tributária hoje. É um erro ter o mesmo markup para tudo, mas ele me permite sobreviver. Quando eu começar a ter produtos com tributações diferentes, eu vou ter um problema de margem. Então, hoje, eu não tenho um problema de margem, mas eu tenho um problema de competitividade. Porque se eu tenho o mesmo markup para tudo, tem coisa que eu tô, ou estou muito barato ou eu estou muito caro. Então, eu termino não sendo competitivo junto ao mercado. Quando você fala que no ano que vem o tributo é diferente, eu corro dois riscos, né? Tanto o risco de não estar competitivo, como o risco de não estar, de fato, com a rentabilidade que o Excel está me dando. Então, para mim, esse é o erro clássico, cara. Aplicar o mesmo markup para tudo e não entender o valor percebido dos clientes. Esse é um tópico para lá de estratégico mesmo. E, claro, né, a gente tem muitas farmácias aqui que têm um mix amplo, seja ele de produtos e serviços. Como é que o que que você aconselha em relação às farmácias que têm essa diversidade de operações, medicamentos, HPC, serviços farmacêuticos? Como é que você consegue equilibrar a estratégia de preço nesse cenário em que a pressão por eficiência fiscal vai ser muito maior? Eu acho que quando a gente fala de gestão de categoria, é quase que uma gestão de serviços, né? Então, eu penso que, como as tributações vão ser diferentes, eu acho que a grande análise que fica para a farmácia é, cara, qual é a minha categoria destino? O que é que traz cliente para dentro da minha loja? E, via de regra, esse cliente que vem para dentro da minha loja, o que é que ele está procurando e qual é a cesta de produtos que está agregada a ele? Coisa, cara, Leandro, que eu sinto muita falta aqui, e aí eu sinto falta quando eu falo de todos os grandes varejistas também, que é um bom CRM. Né? Eu brinco muito, cara, que existem clientes que vão na farmácia, mulheres que tomam anticoncepcionais todo mês. E eu não vejo, né, nenhum CRM de farmácia, por exemplo, fazendo um plano de assinatura de anticoncepcional mensal para essas pessoas. E isso, para mim, é uma grande estratégia de preço. Cara, eu tenho uma cliente que compra todo mês um anticoncepcional. Será que se eu vender numa vez só 12 anticoncepcionais para ela no ano,
e ela me pagar de uma vez, porque no cartão de crédito o varejista recebe no outro dia. E eu tiver que entregar para ela só daqui a 12 meses. Será que esse custo financeiro não compensa e eu não já me protejo com a demanda dos próximos 12 meses? Então, falando disso, para mim é como eu enxergo um pouco os serviços que a farmácia tem que agregar. Eu acho que a categoria fim da farmácia, ela é o remédio. Mas a gente não pode viver só de remédio, porque cada vez mais os preços do mercado caem, né? Isso aí é a dinâmica do nosso mercado. As patentes caem, os genéricos entram, o preço médio do mercado cai e o custo ele só aumenta. Se você parar para pensar, pega nos últimos 10 anos, o custo cresce absurdamente, seja o custo de produto, seja o custo de mão de obra, seja o custo tributário. E agora com guerra, plástico e etc., diesel, tudo sobe. O custo de transporte também subiu assustadoramente. E o preço de venda do mercado cai. Se a gente tira as canetas do mercado farma, não é um mercado que cresce, né? Nos números que a gente olha. Então, eu vejo os serviços agregados e as novas categorias dentro do farma como uma excelente válvula de escape. O que a gente vê hoje no Brasil é o supermercado tentando tomar a nossa fatia, tentando vender remédio, e a gente concentrado em vender remédio, só remédio barato. E eu acho que não, cara. Eu acho que a gente tem que pensar assim, de fato, nós temos que ter remédio barato e o polo, né, de saúde do Brasil tem que ser a farmácia. E a gente tem que brigar por isso. Mas a gente não pode viver só de remédio. Então, os serviços eles têm margens muito maiores, os serviços eles agregam muito mais valor, seja o serviço de atendimento do farmacêutico, seja o Clinic Pharma e etc., seja o CRM. Então, eu vejo isso como uma grande válvula de escape e eu convido, inclusive, todo mundo a olhar com muito carinho, cara, para o setor de conveniência de dentro de uma loja, para o setor de dermo de dentro de uma loja e para o setor de cuidados de bebê dentro de uma loja. São setores que, via de regra, né, têm um valor agregado, ou um valor agregado maior, ou uma margem maior, como a gente fala da conveniência. A conveniência muitas vezes tem um valor agregado menor, mas a margem é muito alta, a margem percentual. Quando a gente fala de dermo e de cuidados para bebê, são produtos de categoria que o consumidor, quando entra, quando o shopper entra, ele entra para pegar o que está na cabeça dele, independente do preço. Né? E quando a gente fala de cuidados para bebê, a gente está falando da mãe. E a mãe ela vai entrar e vai comprar o que ela acha que é o melhor para o filho dela, desde que ela consiga efetuar o desembolso. Então, eu convido muito esse tipo de análise para que a gente se concentre no medicamento barato para atrair, mas que o cara não vá para a farmácia só para fazer o medicamento barato, para que ele se consulte com o farmacêutico consiga, né, indicar alguns produtos que ele possa consumir e a gente melhora essa cesta, essa rentabilidade. Muito bom. E, obviamente, a gente sabe o quão desafiador é a gestão de farmácias, principalmente as independentes, né? Muito, né, dependentes do dono, na mão, né? Com menos margem e flexibilidade para mudar radicalmente as suas políticas de um dia para o outro. Mas se você tivesse que revisar toda a política de preço de uma farmácia amanhã, Israel, qual seria a primeira mudança concreta? Você já falou do markup como um erro que precisa ser, né, assim, a gestão do markup como algo que precisa ser bem trabalhado, mas seria essa a primeira mudança concreta ou teria algo mais na raiz para se mexer? A primeira mudança concreta seria essa, e a segunda era entender como é que está o preço percebido dos meus produtos. Né? A primeira coisa que eu faria é, cara, como está a minha margem por categoria? Essa é a grande resposta. Porque tem muita gente praticando preço barato, né? Ou um preço, talvez não barato, mas abaixo do que o que você poderia praticar em produtos completamente inelásticos. Né? Então, assim, cara, o consumidor vai entrar na farmácia, ele vai comprar um chiclete. Se o chiclete for R$ 3 ou R$ 5, ele vai levar o chiclete se ele quiser. Então não adianta fazer promoção em chiclete. O cara, a pessoa que entra, né, o corredor, tá muito na moda agora os protetores solares bastão, vejo muito. Cara, o cara que entra para comprar um protetor solar bastão, ele já entra com a marca na cabeça, ele vai levar a marca que ele quer comprar independente do preço, né? Então assim, eu teria muito cuidado com isso, porque eu acho que tem muito dinheiro na mesa, sabe? É um dinheiro que está na mesa que ele não custa nada, literalmente. Você não vai precisar comprar melhor, você não vai precisar mudar preço de compra, você não vai precisar botar assistente, você não vai precisar nada. É um dinheiro que está lá na mesa, que se eu mudar a precificação, no próximo mês eu vou observar que o volume não vai mexer muito, tende a passar reto ou cair pouca coisa.
mas o faturamento se compensa com um risco muito menor e o capital empregado muito menor também, né? Porque no fim do dia a gente quer sempre vender mais, mas nós temos que ter na cabeça que vender mais traz o ônus de um capital empregado maior e um risco maior. Então, nem sempre vender mais é melhor. Muitas vezes é, mas eu acho que tem que ter um cuidado significativo para isso. Então, só respondendo, a primeira coisa que eu faria era entender o valor percebido, porque tem muito dinheiro na mesa aí Legal. no, dos Gius- varejos. Bacana. O Giuseppe comenta, como ficariam as margens e o recolhimento do IBS e CBS para vendas parceladas? Não sei se a gente consegue esclarecer esse ponto aqui. E o Murilo Na também verdade, pergunta. Ah, pode falar, depois a desculpa. gente segue para questionamento do Murilo. Melhor, são dois temas diferentes. Na verdade, as margens, elas em tese não mudam. O que a única variação disso é que quando você tem uma venda parcelada, você vai demorar mais para receber o dinheiro, certo? Você vai demorar mais para receber o valor sobre a sua venda. E o seu imposto você já pagou. Então, qual é o grande ponto? A margem do produto ela fica igual, mas você vai ter um custo financeiro embutido aí. Então, se você tiver capital de giro, não tiver problema de capital de giro dentro do varejo em si, ok. Mas se você tem, quanto está valendo esse dinheiro para você? Né? Você está captando ele a quanto? A 1,5 ao mês, a 2, a 3? Então, isso precisa estar dentro do preço. Do ponto de vista tributário, não muda nada. Muda do ponto de vista de caixa. Tá? Então, as margens, elas são. É só importante estar claro. O tributo é o mesmo. Mas você vai precisar financiar essa operação por mais tempo e isso vai ter um custo financeiro dentro do negócio. Por isso que as vendas, de repente, em alta podem mascarar um custo mais pesado, né? Acho que é um pouco na linha do que você Esse falou. é Não o adianta grande vender bem, problema né? e o grande risco, sabe? Porque como a farmácia tem um fluxo, o ciclo de caixa onde eu recebo antes de pagar, dificilmente eu dou falta de dinheiro pela operação. Eu dou falta de dinheiro de fluxo de caixa, mas eu não dou falta de, eu não consigo, muitas vezes, eu, farmácia menor, eu não consigo mensurar. Cara, fechou o mês de abril agora, vai fechar amanhã. Eu vendi R$ 120 mil, que é a média da equipe, eu vendi R$ 120 mil. Essa operação me deixou quanto na prática? Independente se esse dinheiro está no caixa ou não. Isso é difícil de se fazer. A grande maioria das farmácias independentes, ela faz a gestão do resultado pelo caixa. Ela não faz a gestão do resultado pela DRE. E isso é muito perigoso dentro de uma reforma, porque se você está corroendo sua margem, você só vai saber disso quando você tiver problema de caixa. Né? Então, isso é um ponto muito relevante. Não tenha dúvida. E o Murilo também questionou aqui sobre quais sistemas ou ferramentas de IA que você recomendaria para evitar essas perdas. Não sei se existe esse caminho efetivo, qual seria a estratégia mais adequada nesse caso? Cara, indicar é uma coisa muito complicada, né? Mas assim, eu Cada uma, né? vou falar da minha vida prática, que eu uso dois sistemas que eu gosto muito. Então, eu uso um sistema chamado Web Analysis, que foi desenvolvido, criado por uma empresa chamada Treinacom, ela aqui de Ceará, uma contabilidade excelente, assim, são pessoas que investem demais em tecnologia. Então, eles criaram esse sistema aqui e hoje eles vendem esse sistema para o Brasil inteiro. Então, ele ajuda demais, porque é um sistema que cruza as informações da nota fiscal com a informação que a contabilidade entende que é a real. Ou seja, eu consigo fazer um cruzamento real, né, através de um sistema do o que é versus o que deveria ser. Então, eu gosto muito. E o sistema que eu uso, né, nas empresas é o Intor, que é o sistema da TOTS, cara, que é uma empresa extremamente robusta também, que é um sistema que tem um aparato gigantesco e que nos ajuda muito. Como quem tem um não tem nenhum, eu uso os dois. Eu uso Web Analysis e uso o TOTS, porque, de fato, eu acho que ele se autofiscaliza. Inclusive, depois eu posso até passar o contato, tá? De repente eu pego o e-mail da turma aí e mando os contatos das pessoas que me atendem. Acho que para conversar sempre vale a pena. Legal. Israel, estou vendo aqui discussões no chat aqui, dúvidas, né, que os próximos participantes estão tirando entre eles, né, muito bacana. Isso é um sinal excelente, né, de que o tema realmente é explosivo.
e a gente sabe que ele é muito complexo, né? Talvez uma hora não seja mesmo suficiente, mas quero deixar registrado aqui a todos que em breve, nas próximas semanas, o webinar vai ser veiculado dentro da sessão dos especialistas, e semana que vem vamos ter um artigo exclusivo do Israel trazendo um pouquinho mais de elementos, né, do que foi comentado hoje. Acho que no artigo vocês vão conseguir, né, no visual, ter mais acesso a informações. Claro, o Israel vai estar postos e à disposição para se conectar com vocês e tirar dúvidas. Aliás, Israel, se você achar interessante, colocar novamente sua apresentação, pelo menos os seus contatos, para que as pessoas tenham oportunidade de marcá-lo. Pronto, E, sim. né, acho que é interessante para a gente arrematar aqui. Então, né, eu sempre recebo perguntas no chat: vai ter a palestra, vai ser exibida? Falei, em breve, né, o webinar vai ser veiculado, mas a gente deixa para o final isso para, né, para a audiência ficar sempre, né, integrada conosco, porque esse é o desafio. Então, aqui os contatos do Israel. Eu quero mais uma vez, olha, né, termina aqui o webinar com 53 participantes, é um pico e tanto, maravilhoso. Estou muito feliz com esse resultado. Israel também tem muito motivo para ter orgulho. E, gente, os contatos estão aí. Acho que é muito bacana se conectar com alguém que tá no setor, né, acompanha as dores de vocês diretamente e tem conhecimento de causa para falar sobre esse tema tão relevante como a precificação. Eu só tenho que agradecer mais uma vez a toda a audiência aqui presente, agradecer o Nicolas aqui, que está nos bastidores, né, na operação, garantindo que esse webinar fique online aqui, e agradecer especialmente ao Israel, nosso convidado e grande especialista que vem nos ajudar com muito conhecimento. Obrigado, Israel, mais uma vez, parabéns, e vamos nessa, vamos seguir com em breve, mais informações para todos vocês. Meu caro Israel, obrigado mais uma vez. Grande abraço. Obrigado demais, Leandro. Tamo junto, gente. Estou à disposição aí. Um abraço, boa noite. Valeu, boa noite a todos, gente.